raiz, ela não tinha coragem de falar. Então, às vezes, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, o seu testemunho vai impactar outra vida e vai haver transformação, sabe? E eu fico muito feliz, porque mais ainda Deus vai confirmando esse propósito dentro de mim, sabe? Eu tenho falado de casais com doçura, né, com mulheres casadas com doçura e, ao mesmo tempo, com firmeza, né, com a autoridade de quem passou no processo e vivenciou muitos problemas. O ser esposa não é fácil, as mulheres não querem se dedicar a isso, gente, elas não querem. Elas preferem assinar um divórcio do que passar por aqui. Eu conheço mulheres que elas fizeram assim, eu digitei meu próprio divórcio, ainda batem assim, ó. Eu digo, Jesus, olhando um negócio desse, Pai, tem misericórdia dessa criatura. Gente, é muito doloroso, porque a gente não aprende a ser esposa, a gente vai aprender na labuta mesmo. Ninguém vai dizer assim, olha, para ser mãe, a nossa mãe ainda ensina, né? Nossas mães ainda vêm, ensinam uma coisa, ensinam outra, dá banho na criança no início, ensina a amamentar, ajuda, fica um tempo com a gente. Mas quando a gente casa, alguém preparou de mel com a gente? Não, a gente vai só. Quando a gente passa pelos problemas conjugais que a gente passa, normalmente a nossa amiga não vai entender aquilo ali. Ela vai dizer assim, mulher, é melhor tu jogar esse negócio logo. Tem tanto homem aí dando sopa, tu vai ficar vivendo com esse homem. Então, os conselhos são piores possíveis. E eu passei nessa mesa de conselheiras, das ímpias, né? Aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, vai acontecer com o quê com ele? Derrocada. Foi isso que quase acabou meu casamento. Porque eu estava sentada junto às ímpias, levando o conselho delas para frente. Aquilo ali quase acabou com o meu casamento. Hoje, eu posso passar num vento que for. O vento pode vir, o vento veio comigo. Mês passado veio um vento assim, que me tirou até da trajetória. E quem foi que me alinhou no processo? Foi a palavra do meu marido. Quando ele disse assim, vamos focar no discipulado. Vamos fazer e vamos terminar. Gente, onde é que na minha cabeça, eu que já estava num alto nível de projeção, ia parar tudinho para voltar para o início de todas as coisas, ser discipulada. E hoje, glória a Deus, porque ele me deu esse conselho. Porque eu fui renovada mais uma vez, das minhas dores, do meu emocional, foi renovada naquele discipulado. O Senhor falou muito comigo. Às vezes a gente fica tão no automático, foi a live que eu fiz com Suelen hoje, né? A gente fica no automático aqui das coisas, ó. Zum, 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 zum. E o Senhor está dizendo assim, vem para o manual, vem para a porta manual, que tu tem que abrir ela devagar, olhar o que tem lá, ver, ter calma no coração, projetar algo em mim novamente, projetar um novo no Senhor. Todo mundo diz assim, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo no Senhor, eu quero viver o novo. O novo está atrás da porta que você não quer abrir. Você quer continuar vivendo portas automáticas, elas abrindo para você. Mas tem uma atitude que é você que tem que abrir. Ixi, Roberta está caindo direto. Adriana, fala aí com ela, por favor, no grupo, a Roberta. A Roberta, eu acho que a internet dela está instável. Roberta, eu acho que é a sua internet, porque aqui todo mundo está me ouvindo, não está? Vou mandar mensagem para ela no privado aqui. Então... Eu estou ouvindo aqui, agora deu. Está ouvindo? Agora Conseguiu? Foi. Então, qual é o primeiro patamar que a gente vai trabalhar hoje? Glória a Deus por isso, é o propósito. O propósito é uma interrogação sem fim, né? É uma porta que nunca chega, é aquele negócio assim de dizer, meu Deus, como é que eu vivo esse propósito? Tantas pessoas vivem propósito, as pessoas do Instagramáveis vivem propósito, pastora Thalita vive o propósito, pastora Viviane vive o propósito. Ana Paula Valadão vive o propósito dela, leva as mulheres para Israel, leva para tudo quanto é canto, e aí aquele negócio acontece, e o mover do Senhor acontece na vida daquelas mulheres.
Pergunta lá. Avisa lá, né? Se elas não têm um cabeça que estão orientando elas. Tá lá, pastor Arthur, uma bênção. Um homem de Deus, caloroso, amoroso, influente, aquele cara que estável também. Pastor Thelmo Martinelli está lá, cabeça da Viviane. Quando Viviane foi fazer aquela conferência com 7.000 mulheres, quem foi que organizou tudo? Foi ele. Gustavo, né, o marido da Ana Paula Valadão, é Bassi, né? Gustavo é Bassi, nem sei o sobrenome dele. Tá lá ele, com Ana Paula, ministrando na igreja, frente. Gente, grandes mulheres são construídas quando se tem um cabeça acima delas. Essa é a ordem que o Senhor fez para nós. Essa é a ordem. Não tem como fugir dela. Não tem como fugir disso. E o propósito na vida dos nossos maridos, então, se torna algo essencial, porque está diretamente ligado com o seu. Está aqui abaixo, ó. Você o quê? Auxiliadora idônea. Não, eu cheguei na igreja, domingo a gente vai cantar para as crianças, para os nossos filhos, né? Estava eu e Suelen aí. Quem é que vai fazer o back vocal do solo de domingo? Aí o povo me olhou. Aí eu disse, não, gente, eu não canto, não. Eu só sou esposa do ministro, eu sou auxiliadora idônea só. Porque como eu estou lá, direto, o povo acha que eu canto. Mas eu não canto, ministro. Eu só estou lá porque eu tenho uma função lá. A minha função lá é essencial, ninguém pode fazer. Eu sou auxiliadora idônea. Entende? Quando você se coloca nessa função de auxiliadora, aquilo vai se tornar leve para você. As pessoas vão te cobrar algo mais, isso é natural, elas vão cobrar que você seja solista, que eu toque todos os instrumentos. Na minha casa tem 7 instrumentos, no meu quarto. No meu quarto tem 7 instrumentos, eu não toco nenhum. E tá tudo bem. Eu não me cobro por isso, porque eu sei a minha função de auxiliadora idônea. Agora vai perguntar lá, meu marido, um grande líder, conhecido nacionalmente, como falou um pastor hoje que ele conheceu. No meio da denominação que a gente está, ele é conhecido nacionalmente pelo que ele faz. E eu estou aonde nesse jogo? Eu estou aqui, ó, auxiliadora idônea, cumprindo a missão, para o meu marido ser um grande líder. Durante muito tempo, eu falei para vocês isso, na oração. Eu competi com meu marido. Eu queria um lugar ao sol. E eu achava que aquele lugar era meu. Na igreja de onde eu era, em São Luís, as pessoas olham para mim. Gente, quando eu fui pregar na igreja, a igreja lotou. Tinha gente que nunca mais tinha vindo para a igreja, porque eles queriam saber como foi que eu me transformei na mulher que eu sou hoje. Porque eu era uma mulher que, onde eu passava, eu arrastava vento. Vendaval, furacão, ventania. Porque eu queria aquele lugar que era dele. Eu achava que era meu por direito. E a gente vai dizer assim, mas esse lugar é meu por direito. Está com direitos iguais. Com direitos iguais. Ixi, eu quebrei uma mulher ontem quando ela me disse isso, os direitos iguais. Eu vi na palavra, né? E aí eu fui, meu Deus, eu era aquela mulher que arrastava uma tempestade. Eu não conseguia visualizar o propósito que meu marido tinha. Não conseguia. Eu conseguia visualizar o meu. E o meu tinha respaldo suficiente. Gente, o meu era lícito. Ele era um propósito assim, para mim, enorme. Do meu marido, não. Ele estava ali fazendo o oba-oba dele todo domingo. Eu era aquela que destruía tudo que ele fazia. Eu era aquela que destruía quando ele estava ensaiando, eu era a primeira a criticar. Não faz desse jeito, não. Eu interpelava ele na frente das pessoas. Quando eu vejo uma esposa interpelando o marido e corrigindo o marido na frente das pessoas, gente, aquilo me dá uma dor no coração, porque eu já fui daquele jeito. A gente precisa entender melhor, mulheres, qual o propósito da vida do nosso marido. Por isso que a gente teve que orar por isso essa semana.
para que Deus nos dê sabedoria suficiente de carregar esse propósito quando ele estiver fraco. E dizer assim, eu estou com você. Meu marido passou pela depressão, estava trabalhando. E eu disse para ele, vamos, vou levar você no médico, vou com você, vou te ajudar. Você vai tomar medicação, vai dar tudo certo. As dificuldades que ele passou, eu não posso sair contando para todo mundo. Mas eu vivi aqui com ele, ó. Então, isso é ser auxiliador idônea. Isso é entender o seu propósito, no propósito dentro do seu marido. O seu cabeça. Mas, Dani, isso é irreal. Isso não é natural. Eu preciso ter o meu lugar ao sol. Eu preciso ser aquela mulher que faz muitas coisas. Eu preciso ser aquela que traz o pão para casa. Eu preciso ser muitas coisas, porque não tenho essa confiança no meu marido. Eu também não tinha. E eu ganhava muito mais que ele. E quando eu decidi ir para um lugar diferente, Deus mudou tudo, ó. Meu marido passou a ganhar 10 vezes mais que eu. Porque é sobre ele. É sobre o Senhor, não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. Ele só quer corações. Lembre assim, ó. Jesus, ele só quer a intenção do seu coração. Você pode apresentar muitas atitudes lindas, pode apresentar muita coisa bonita que você faz. É lícito, mulher, é lícito, é lícito. Eu entendo as mulheres quando elas vêm chorar para mim, quando elas vêm falar muita coisa, é lícito. Ninguém está tirando a sua razão, até porque ninguém está aqui para isso. Mas nem tudo vai te convir, entendeu? Aquilo que vai te convir é aquilo que o Senhor trabalhou no teu coração, para você, ó, maturar e apurar. Eu vim agora, meu primo pastor veio aqui para casa, fazia uns 2 anos que a gente não convivia muito perto, e ele veio esse final de semana. E ele e a mulher disseram assim, meu Deus, Daniele, como o Henrique está mudado. Ele é outro homem, a gente pensou que pela dor que ele passou de ter 2 irmãos, ele ia ficar muito fragilizado. Mas o que foi que aconteceu? Na fraqueza dele, o poder do Senhor se aperfeiçoou. E ele foi transbordando do Espírito. Ontem meu marido deu uma palavra no culto que eu comecei a chorar ontem à noite. Ele ministrando para a igreja, ele dizendo assim, tem muitas pessoas que chegam aqui para adorar no piloto automático. Usou até minha fala de Mulheres do Alto. Tem muita gente que chega aqui para adorar o Senhor no piloto automático. E o Senhor só está dizendo assim, tu vem aqui só para isso? Eu quero a essência da autenticidade do teu coração. Nossa! Eu disse, com quem ele aprendeu isso? Eu não faço mentoria com meu marido. Eu recebo ele, né? E eu disse, Senhor, o meu marido me mentorear, ele vai ter que ser mais macho, mais voltado com o Senhor do que eu. Para ele poder me mentorear, para eu chegar no nível assim, mas ele tem que estar no nível maior que o meu. Foi como ele disse, para eu ser um homem do alto, eu não tenho que levar esses homens no avião, não, tenho que levar os homens logo de foguete, porque a gente tem que estar na frente de vocês. Então, qual é a nossa parcela nisso? Qual é a nossa parcela como esposas? Qual é a nossa parcela? A nossa parcela é entender o chamado do nosso marido. Entender qual é o chamado deles. Tá? Isso é muito importante. Valorizar o chamado deles. Não parar de orar pelo chamado, que logo o Senhor vai transfigurar para quê? Para um propósito. E aquele propósito vai ser perene. Vai ser sempre aquela água que flui, que a gente falou, né? Então, o que a autora fala aqui? O que quer que Deus tenha chamado seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano. Mesmo que seja só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Eu não sei tocar um instrumento, não canto,
e estou lá 8 anos, sentada no mesmo lugar, ajudando, apoiando. E as mulheres dizem, Daniela, tu não pode sair daqui. Eles me botaram até como líder de voz, eu não sei nem cantar. Tá aí, tu tira. Entende? Então, a sua ajuda, o seu apoio naquilo que o Senhor chamou ele para fazer, vai ser essencial. Às vezes, você vai ter que anular aquilo que você está fazendo, para que o Senhor faça nele e arraste você junto depois. Entende? Então, isso é necessário. Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso. Foi o que a gente acabou de falar. O Senhor tem igualmente um chamado para você, o qual, porém, irá se ajustar ao chamado do seu marido e não se opor a ele. Glória a Deus, que eu estou lendo isso nesse livro. O Senhor está falando. O Senhor está falando. E a gente está sempre fazendo o que a gente quer. Só o que a gente quer é o que é importante. Só o que a gente quer é o que vai ser. É a última palavra, é a nossa. E o Senhor está dizendo assim, não. Não é isso. Não é sobre isso. Não é. Hoje, quando esse pastor nunca vi na minha vida, ele veio hoje aqui na minha casa, ele conheceu ele, meu marido adora conhecer pessoas novas, né? Então, na folga dele, conhecer uma pessoa nova, ele ama. Ele passou o dia todo com esse pastor. Quando esse pastor chegou aqui em casa, ele disse assim, vim na sua casa porque queria conhecer você. Aí eu disse, que bênção, pastor. Aqui em casa a gente recebe pastor como um anjo, porque a gente entende que Jesus está aqui, ó. E a gente preparou uma mesa, fez almoço para ele, ele disse, olha, seu marido falou tão bem de você, que me deu vontade de conhecer você. Nossa, eu não queria nem saber as palavras que ele disse. Não precisa passar, nem precisa me dizer, porque senão eu vou ficar muito lisonjeada. Gente, é sobre isso. É sobre esse lugar, entendeu? Tem homens que saem para falar mal das esposas. Eu sei, porque eu vejo. Meu marido não participa mais dessas rodas, não. Porque essas rodas são perigosas de homens. São perigosos. E ele disse, minha filha, eu já vi muito pastor perder a esposa, porque ele sai com outros pastores para falar mal das mulheres. E eu saio agora para falar bem da minha mulher e para falar que, né, tudo que você teve características, eu elogio você agora, em público também. Nossa, nunca esperei que fosse ouvir isso. Nunca, gente, nunca. De onde eu vim, há 10 anos atrás, eu era uma mulher que colhia tempestade. Onde tinha tempestade, eu estava no meio. Onde tinha uma confusão, eu estava no meio. Tanto é que meu lema era, né, que meu primo disse. Lá em São Luís, Daniela era aquela mulher que a gente dizia assim para ela, que sai de confusão. Meu marido gritava dentro de casa. E sai de confusão, Daniela. Eu estava em todas as confusões da igreja, meu nome estava no meio. Hoje, eu sou a primeira a dar a minha carinha para o outro bateu. Quer bater, amado? Bate aqui, ó. Bate desse lado e bate também nesse aqui. Porque Jesus deu as duas faces para as pessoas baterem nele. Pode bater, bate. Não preciso levar nada de ego de mim, não. Eu me esvazio desse lugar. Pode bater. Eu já estou 8 anos na Igreja Memorial Batista. Ninguém nunca ouviu uma confusão com o meu nome. Glória a Deus por isso. De onde eu saí, é glória a Deus. E isso está intrinsecamente ligado ao propósito do meu marido. Eu entendo o propósito dele. Eu sei que isso é importante na visibilidade que ele tem, onde ele está. E eu preciso cultivar isso, mulheres. Eu preciso cultivar esse lugar. Porque esse lugar está diretamente ligado a mim, ao meu propósito. Entende? Então, passando agora para as suas escolhas, né? Sempre temos 2 caminhos a escolher. E quando não identificamos esse propósito, continue orando por ele, foi o que a autora falou. Aqui, ó. Mesmo que só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Página 89 da minha versão do meu livro. A autora disse isso, Roberta. Uma hora vai chegar. Uma hora chega. Às vezes não pode ser o propósito que você imaginou, mas é aquele que o Senhor projetou para ele. Tá?
É aquela música, né? Às vezes as suas escolhas não são as escolhas que Deus fez. São diferentes. Eu também não enxergo esse propósito nele ainda. Precisa orar mais para o Senhor apresentar para você, revelar. Porque o Senhor tem um propósito com todas as pessoas que Ele criou. Como diz minha filha de 5 anos. Mãe, eu fui criada por Jesus. Eu tenho um propósito. Entende? É porque a gente não consegue distinguir o propósito sem estar ligado à identidade, à essência da identidade. É essencial eles descobrirem essa essência, que pela infância, pela criação, pela forma como eles foram, as circunstâncias vieram para a vida, isso foi abafado. Por exemplo, meu marido, eu disse para ele, amor, eu sei que antes de você tinha uma pessoa no seu lugar na igreja, e a gente aceita, foi um trabalho maravilhoso, foi um trabalho de esplendor, a estrutura que ele deixou hoje na igreja memorial. A Adriana está aqui para não me mentir. Mas meu marido não é melancólico, ele não aguentava levar mais aquela estrutura para frente, porque ele é sanguíneo, ele fala com todo mundo, ele recebe todo mundo, ele beija o povo, ele abraça, ele para um ensaio, ele é capaz de parar um ensaio, se ele vê você passando lá de fora, ele vai lhe chamar, ele para o ensaio, ele para tudo, gente, porque eu vou chamar aquela menina ali que não está vindo para o ensaio, eu vou conversar com ela ali rapidinho. Ele sai da sala e vai lá. Porque isso é a característica dele, sanguíneo de ser. Às vezes, a gente, pelas circunstâncias, a gente não deixa com que o outro flua naquilo que o outro é. A essência do que a gente é importante. Onde é que eu, uma mulher colérica, iria parar um ensaio, num resultado, para ir buscar pessoas? Nunca. Então, é a essência, gente, e eu fui dizendo isso para ele, amor, você tem que levar esse ministério agora com a sua essência, com o seu carinho, com a sua cara. Porque Deus te chamou para isso. Te chamou para um lugar diferente, um lugar de essência sua. Se ele te colocou ali, é porque você agora tem que carimbar essa essência. E aí ele vai vencendo, cada dia vai vencendo, cada dia vai entrando, cada dia vai ajustando. E o Senhor vai trabalhando na vida dele, para ele ter segurança, para ele trazer isso. Então, às vezes, seu marido não está fluindo na essência do qual ele foi chamado. E aí você precisa orar por isso. Senhor, traz essa essência dentro dele, resgata isso, para que ele flua naquilo que ele foi chamado. No trabalho dele, porque o trabalho para o homem, o trabalho, né, secular para o homem é muito importante. É a base do homem, é o trabalho. A gente vê isso em Mulher Única, né? A base que o homem gira é ele ser aceito no trabalho. E às vezes ele está sendo oprimido lá e você nem sabe. Ele tem que mascarar algo que ele não é. E aí faz ele sofrer. E aí vem as mazelas, né, da alma. Tá? Então, as escolhas também, a gente trabalhou essa semana, quando as escolhas são baseadas na sabedoria. E para escolhas serem baseadas na sabedoria, a gente precisa ter um tempo de entendimento dessa sabedoria. Como é que você vai decidir sabiamente se muitas vezes você não teve nem tempo para decidir? Ou então, como é que você vai decidir sabiamente se você não teve tempo de leitura da palavra para decidir? Você precisa ter um tempo para incorporar essa sabedoria dentro de você. Teve uma menina que ela disse assim, Dani, eu quero ir para essa convenção de experiência do lar que vai ter no Paraná, e aí eu estou aqui, eu acho que vou fazer um empréstimo para ir. Aí eu, meu bem, deixa eu te falar, está fazendo a mentoria comigo agora. Tu não tem nenhum livro. Nenhum livro tu tem. Tu tem que primeiro ter um livro, fazer o curso completo, ser mentora, abrir tua casa, para depois tu fluir nesse lugar. E, naturalmente, o recurso vai chegar para você fluir. Aí ela, nossa, foi sábio demais. Por quê? Porque eu passei no processo da sabedoria para ensinar para ela. Eu não posso chegar e lançar ela no lugar onde ela não vai entender nada, não vai projetar nada, vai só com oba-oba e vai fazer dívida ainda.
Gente, a gente precisa ter conselhos sábios. E o conselho sábio vem de uma escolha acertada. E aqui vai falar, né? A sabedoria traz o sucesso e nos habilita a aprender pela experiência. Queremos que nossos maridos sejam sábios. Mas a gente sempre decide por eles, né? E aí vem aquela palavra para o marido insensato, né? Que construiu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade e vieram os ventos lá em João. E a casa caiu. E dentro dessa casa também tem uma mulher tola. Sempre que tem um insensato dentro de uma casa, vai ter uma mulher tola também. E eles ficam se bicando o dia todo para ver quem decide. A sabedoria da mulher é sempre, sempre, sempre ouvir a voz de Deus. E às vezes a voz de Deus vai vir no silêncio. Vai vir numa brisa suave. Vai vir no momento que você é chamado para descansar, que foi o que eu escutei ontem. Elias foi chamado para numa caverna, num tempo de caverna. E dali ele tirou sabedorias do seu processo de, né? E muitas pessoas utilizam para fazer a saída da depressão, né? O que Elias viveu. Mas um dia, a água que Elias bebia, ele era alimentado pelos corvos, parou de jorrar. E aí ele teve que, com sabedoria, sair daquele lugar, dar um passo a mais e buscar essa água com a mulher, ali, a viúva de Serepta. Era outra água que ele tinha que beber. Às vezes a gente está bebendo sempre da mesma água, sempre da mesma fonte. E aí isso não vai nos fazer sair do processo, entende? Não vai nos fazer sair desse processo. A gente vai ficar sempre bebendo da mesma água. E o Senhor está dizendo assim, filha, essa aguinha aí que você está recebendo, já foi. Eu quero que você receba outras águas. Que você tome um posicionamento, saia desse lugar e vá beber em outras águas. Para Elias sair daquele lugar, para ir procurar uma viúva que ia oferecer água, que ele ia pedir comida, era algo inimaginável. Quando falamos sem escutar, agimos por impulso. E o Senhor está chamando a gente para sair dessa impulsividade de palavras, de direções. O insensato é alguém incapaz de pesar bem as consequências dos seus atos, porque ele agiu com impulsividade, então depois é que ele vai fechando a aresta ali, aparando as coisas. Principalmente as mulheres coléricas e sanguíneas, né? Que tem mais essa característica. Então, grande parte das nossas vidas é afetada pelas decisões que nossos maridos tomam. Devemos ser sábios e orar para que suas decisões sejam boas. Essa frase da Carla, ela deve estar, Edson. Precisamos orar para que as decisões sejam boas. Gente, quando a gente foi se mudar para esse apartamento, o Senhor nos deu esse apartamento, não tem dúvida nenhuma disso. Mas quando ele deu a missão de dizer assim, vende tudo e vai e lança tudo aqui, tudo novo. Ele mandou a gente vender tudo, vendemos tudo, só não conseguimos vender a mesa que quebrou, mas o resto a gente vendeu. Peguemos um grande dinheiro para poder fazer nosso apartamento dentro, fazer tudo no apartamento. E eu entreguei esse dinheiro na mão do meu marido. Mas eu não orei. Eu não orei. E meu marido saiu gastando com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Esse quarto que eu vos falo aqui, ficou de resto de obra até aqui, ó. Resto de obra. Coisa que foi gasta desnecessariamente, porque ele não teve sabedoria. E eu não tive prudência de orar quando botei aquele dinheiro todo na mão dele. E a casa, até hoje, eu pergunto, Jesus, por que essa casa está inacabada? Eu fico perguntando isso para Jesus direto, quando eu olho para as paredes, que falta um espelho, falta um armário ali na sala, falta fechar a porta, falta não sei o quê. Aí Jesus disse assim, mas filha, eu dei o recurso na tua mão. Teu marido tomou a decisão. Só que tu não orou para ele ser prudente.
sábio com o dinheiro que eu te dei na tua mão para ele administrar. Eu estou chegando nesse entendimento agora, porque eu já perguntei isso tanto para Jesus e Jesus está me dando agora. Muitas vezes, o Senhor vai exigir de nós uma posição de estar ali, ó, na trincheira, orando. A gente vai entregar aquilo na mão do nosso marido, mas a gente vai estar aqui orando, ó, na trincheira. E oração de trincheira é a oração que ninguém vê. É a oração que a gente ajoelha, que a gente se joga no chão, que a gente clama. Enquanto isso, o seu marido vai ficar com a administração do todo. Mas o Senhor vai olhar você orando e vai abençoar as decisões e as escolhas do seu marido. Nossa, que entendimento o Senhor me deu agora, serve para mim, está sendo uma tapada na minha cara. Por isso que eu gosto dessa mentoria, porque sempre eu recebo uma mãozada na minha cara. Em janeiro desse ano, mesma coisa, o Senhor disse assim, está na hora de você entregar 14 anos de administração de finanças para o seu marido. Eu disse, nossa, com certeza Jesus tem. Para que você possa ir para um lugar maior comigo, ele precisa administrar, precisa conhecer esse financeiro, essa coisa que roda tudo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tá bom, vou entregar. No primeiro mês que eu entreguei, a gente trocou de carro. Nossa! Fiquei maluca. Aí o Senhor, lógico, Daniel. Tu não estava orando para que ele administrasse bem aquilo que eu dei para vocês? Tu tem que continuar orando. Tu não pode desistir de orar na trincheira. Tu tá com as armas na mão, tu conhece como eu trabalho, tu tá com a Bíblia, tu tá com a oração e tu não faz, tu quer deixar ele receber lá e aí vai ser como um tolo, vai acabar com tudo. O insensato, ele acaba com tudo, porque ele constrói a casa dele na areia. Aí as mulheres que são, né, medrosas, espera aí, deixa eu pegar isso aqui, porque esse cara vai botar o vendaval para moer. E depois que isso aconteceu, né, que a gente teve que chegar no fundo do poço, nas finanças, aí o Senhor começou a falar com ele. Então é isso, mulheres, a gente precisa entrar nesse lugar. É difícil, é. Porque a gente vai dizer assim, não, a escolha melhor está na nossa cabeça. Mas a resposta certa sempre vem do lado do Senhor. O seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Amém? E o próximo capítulo nós vimos a saúde, que nós oramos por isso, né? De uma maneira muito forte. A saúde não tem muito o que trabalhar, é orar mesmo todos os dias pela saúde dos nossos esposos. E aí veio a frase cale-se, ore, né? Continue orando. Tem mulheres que não conseguem levar os maridos no médico. Então, cale-se, ore. Porque você não pode pegar ele pela mão como um menino e levar. A não ser que ele lhe convide. Tá? Proteção, que foi algo que a gente falou muito forte no nosso coração. Tem muitas mulheres temerosas pela proteção do marido. E o Senhor é um escudo para aqueles que confiam nele. Pode ser, ela diz assim, ó, ele pode ser até um escudo para alguém por quem oramos, por causa da nossa fé. Nossos maridos estão no campo de batalha todos os dias. Há perigos por toda parte. Só Deus conhece as armadilhas que o inimigo preparou para produzir acidentes, moléstia, violência e destruição. Mas ela nunca deixou de orar pelo marido e pelos filhos quando eles saíram de casa. Sempre havia uma oração nos lábios dessa mulher. E ela acredita firmemente que o Senhor respondeu às suas orações por proteção da sua família. Tem algumas que a gente ainda espera que Deus responda, né, mais fortemente ao nosso coração. Né? Quem falou isso foi a Raquel. Foi a Raquel que os maridos, que os cunhados, os genros, só estavam até 40 anos. Não, foi a Roberta, né? Que falou sobre esse temor dela. Foi a Roberta. Ela falou numa sexta-feira de oração que o temor maior dela é justamente por essa proteção ao marido, que chamou muita atenção dela esse capítulo, porque o genro, o sogro morreram novos, né? E ela temia muito que seu marido morresse. Né? Então, a gente
foi muito ministrada ali pela Roberta, né? Pelo o pedido dela de proteção ao marido, né? Eu também peço ao meu marido, também peço pelo meu marido por ter essa história também familiar muito forte, né? De muitas coisas. Amém. Não, deixa eu ler aqui o que a Priscila colocou, se eu estou chegando na metade. Eu já pedi a minha ginecologista para prescrever uns exames para o meu marido. Eu sempre peço, daí pelo menos ele faz o hemograma completo e vários exames. Amém. Se for esse o caminho, tá topando, tá bem, tá bem. Mas a gente pode entrar num lugar maior para ele mesmo e no clínico geral, né, Pri? Então, e Deus falou muito forte ao coração da Roberta essa semana com esse capítulo. Então, é uma coisa que eu também temo, tá, Rô? E eu tenho orado, sabe, para que meu marido descanse nisso também, porque eu ainda estou entendendo esses processos no Senhor, assim. Deus me revela quando vai acontecer alguma tragédia na família do meu marido, e isso deixa meu marido muito amedrontado quando eu falo, sabe? Então, eu tenho que ficar mais, às vezes, mais tranquilo e continuar orando, né? Suas provação é algo que Deus permite que a gente passe, que a gente enfrente, para que a gente entenda onde a nossa provação vai levar a nossa fé. O Senhor está preocupado com a nossa fé, não com a nossa provação. Ele está preocupado onde vai atingir aquela fé. A aprovação do paralítico, ele não conseguia entrar naquela casa. Ele dependia de quê? Da ajuda dos amigos. Aquele foi projetado em fé e ele desceu pelo telhado. Onde hoje em dia que a gente vai ver uma casa tão cheia para descer um paralítico pelo telhado? Tem que ser um homem de fé? O Senhor vai projetar a nossa fé. A aprovação é para projetar a nossa fé. Aqui, ó. Tendo por bom motivo de alegria o passados por provação, sabendo que da provação produz a vossa fé. Uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, se o Senhor falou que tem desalegria quando passados por provações, é porque a gente não está experimentado nisso. A gente fica como mulheres rixosas na provação. O medo, o medo invade o nosso ser, aí a perspectiva da gente muda, o nosso olhar também, e tudo vai se tornando mais difícil, e a gente não consegue ver alegria nisso. Mas se você olhar que aquela provação vai produzir uma fé inabalável, de tirar a montanha de um lugar para o outro, nossa, prefiro passar. Então, a oração vai te ajudar a manter na perspectiva positiva da gratidão, esperança, paciência, paz em meio às dificuldades. E impedir que ele receba o castigo por uma reação negativa. Né? Então, isso faz parte da nossa caminhada cristã, passar por provações. Jesus não disse que nós estaríamos dizendo. Ele disse que o quê? Estaria conosco. Né? Ele falou isso. Ele não prometeu uma vida fácil para ninguém, uma vida sem dificuldades, isso não ia acontecer. Ele prometeu que estaria conosco. Isso é motivo de grande alegria. Então, se o seu marido estiver passando por um período difícil, leve-o a Deus em oração. Não carregue o fardo, embora possa desejar fazê-lo, não tire o peso dele e torná-lo seu. Isso fará sentir-se fraco e fracassado. Deus também não quer que você faça o trabalho dele. Preste atenção nisso. Deus não quer que você faça o trabalho dele. Ele quer que você... Ele não quer que você tente ser o Espírito Santo para o seu marido. Você talvez sofra ao vê-lo lutando e deseja ajudar, mas não pode e nem vai conseguir. Você pode orar, mais uma vez, a autora, ela repete isso, né? E a gente vai achar que é tão pouco, né? É tão pouco, Dani, que eu queria tirar a dor dele. Mas você não vai conseguir. O que você vai conseguir fazer e que o seu fardo vai ficar leve por isso e não pesado é orar, encorajar, apoiar, mas Deus usa a aprovação para o seu propósito e você deve ficar fora do caminho do Senhor.
Nossa, quando eu li isso aqui, a primeira vez eu fiquei com raiva da autora. Me levou até fechar o livro. Como assim? Eu não posso ajudar o meu marido? Eu não posso. E meu marido passando por uma depressão. E eu disse, Senhor, eu posso ajudar ele? Não pode, filha. Essa provação que ele está passando vai produzir algo nele. O que você pode fazer é orar, dormir ao lado dele, estar ali orando por ele. Nem palavras você não precisa, porque ele não vai ouvir. Gente, meu marido ficou num alto grau tão grande de síndrome do pânico, que eu falava com ele, ele ficava assim, ó. Ele olhava para o nada. Eu nunca vi um negócio daquele. Aí eu pegava e disse, já, peraí. Pegava, botava logo a mão na cabeça dele, começava a orar, 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 orar. Às vezes eu passava meia hora orando. Aí daqui a pouco o Espírito Santo, pronto, agora deixa. Agora é comigo. Pronto. Aí eu me acalmava. E foram passando os dias, foram 40 dias assim. 40 dias. Gente, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. O que nós podemos fazer é orar e apoiar. E agora, a integridade, que eu também dei um testemunho muito forte sobre isso essa semana, falou muito ao meu coração, que a integridade dos nossos maridos depende do nosso olhar. Quando a gente olha eles como homens que não têm integridade, isso vai machucar tudo dentro deles. Então, as palavras de um homem íntegro, elas não mudam, elas permanecem a mesma, de honestidade, de integridade. Só que muitas mulheres destroem o marido na porta das cidades. Nós somos aquelas que colocamos a mão, que começamos a destruir muitas coisas com nossas palavras. Então, o Senhor está nos chamando para fazer um algo diferente. Uma pessoa pode ser muito estimada pelos homens, mas abominável aos olhos de Deus, também tem o contrário. Eu conheço juízes assim. Muitos juízes, porque eu trabalho nesse meio, né, do tribunal, então conheço muitos juízes que têm uma integridade assim, mas diante de Deus são homens abomináveis. Então a gente tem que ter muito cuidado. Onde o coração do nosso marido está firmado é na integridade que vem de Jesus, e não na integridade do mundo, que nos engana. Sempre olhei para que fizessem coisa certa, mas não porque não faria isso sem mim. Claro que ele faria. Porém, minhas orações o apoiaram enquanto ele enfrentava a oposição e o ajudaram a ficar firme, apesar da circunstância. Engraçado, porque meu marido passou por uma situação assim esse ano, em que algumas pessoas se levantaram contra ele e começaram a julgar ele por algumas coisas. Aí meu marido apontou assim, disse assim, alguém tem alguma coisa que contra a minha integridade? Contra a integridade da minha esposa? Contra a integridade das minhas filhas? Porque dizer que eu não trabalho por uma coisa assim, isso é muito pequeno para me jogar fora do ministério. Eu quero saber se tem alguém aqui contra a minha integridade. Gente, que pergunta. Não tinha ninguém que se levantou contra a integridade dele, e nem contra mim. E aqueles argumentos fúteis que as pessoas acharam para se levantar contra ele caíram todos por terra. E ele saiu de lá mais ainda elogiado. Porque ele teve condições suficientes de ter maturidade de resolver a situação, de confrontar as pessoas e de apontar. E aí? Tá aqui, ó, minha vida tá minha cabeça tá na bandeja para vocês. E aí, vai cortar a minha integridade? Esse foi o ponto de que João Batista não soube fazer, né? João Batista ele tinha uma missão até Jesus vir e se batizar, mas ele continuou, feito maluco. Aí perdeu a integridade e cortaram a cabeça dele. Entende? A gente precisa, mulher, escolher a integridade na vida do nosso marido. Isso é muito importante.
Se você criticar ele para as pessoas vão ter uma porta aberta para criticar também. Pode não ser de imediato, mas naquele dia que tiver uma controvérsia, a pessoa vai lembrar que você foi quem criticou primeiro. Por isso que nesses 8 anos que eu estou aqui no Ministério com meu marido, eu não critico ele abertamente. Eu falo com ele, a gente se resolve. Mas para as pessoas, não. Porque vai ser um prato, uma bandeja para arrancar a cabeça do meu marido depois. Se a mulher dele fala mal dele, por que a gente vai ficar aguentando ele aqui? Ó, o inimigo, ele é sagaz. Mas é a gente que dá brecha. É a gente que abre a porta para ele, ó, pintar miséria depois. Eu dou legalidade para as pessoas falarem o que quiser sobre ele. Eu tenho que zelar pelo nome do meu esposo. Nossa, essa vai ser a frase da noite. Não dê legalidade para o inimigo. Não abra maledicência. A criticazinha que constrói é pecado. Tá lá na Bíblia, não foi o que disse, não. Por isso que quando a pessoa diz assim, eu quero fazer uma crítica construtiva ao seu respeito. Minha querida, deixa eu te falar, pega a tua crítica e vai, pega a tua bagagem e vai. Se você quiser sentar na minha mesa para ser minha conselheira, você tem que ter um tempo comigo, experimentar um tempo comigo, andar comigo, para daí depois você ser minha conselheira. Corte pessoas invasivas. Corte. Aprenda a fazer isso por seu bem, pelo bem do seu casamento. Porque muitas, como... Gente, eu abri essa live hoje falando sobre isso, né? Segundo o conselho dos ímpios, você senta na roda dos escarnecedores e você nem percebe. Que você seja a primeira a se levantar e dizer assim, eu sou aquela que fecha as brechas no meu casamento. Eu não deixo pessoas chegarem para apontar dedo aqui, de certo ou errado. Isso o Senhor vai me falar. Isso o meu pastor, que tem autoridade na nossa vida, vai nos falar. Procurem pessoas de autoridade na vida de vocês. Pastor é uma autoridade na vida de vocês. Entende? Então, a gente tem que, vigiar. A reputação, que está diretamente ligada à integridade, né? As nossas prioridades que a gente não viu hoje, vai ver amanhã, e os relacionamentos. Quando a gente orou para o Senhor falar profundamente no nosso coração sobre os amigos do nosso marido. São homens tementes a Deus, são aqueles homens que vão acrescentar na vida dele, são homens fortes, que vão encorajar nosso marido a fluir, a crescer, né? Então, a gente deve orar por esses homens na vida do nosso marido. Aí, quando eu cheguei na mesa hoje, aí o pastor, você foi orar? Eu disse, fui orar ali com as mulheres, era numa chamada, eu me tranquei lá no carro. Aí ele disse assim, você orou por quê? Eu disse, eu orei pelos amigos do meu marido. Ele, glória a Deus, orou por mim. Eu comecei aí. Cara, por isso que a mensagem hoje era para ser isso mesmo, né? E muitas mulheres receberam dessa fonte, né? Que o Senhor transbordou hoje, né? Falando sobre essas amizades que transbordem na vida do nosso marido, que causem transbordo, né? Que eles já viram daquela forma tão tremenda que vai causar um transbordo na vida deles. Ore pelas amizades do seu marido, a autora disse aqui, que seu marido tenha bons amigos, né? Que esses amigos irão purificá-lo. Como ferro afia o ferro, assim um homem ao seu amigo, né? Provérbios 27 e 17. E eles serão uma boa influência. Com óleo e perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura num conselho cordial. É tão bom, né? Receber um conselho cordial, um conselho amigo, aquele conselho que não vem por nenhum tipo de influência perversa, má, uma raiz amarga, sabe? A gente precisa trabalhar isso na nossa vida, na vida dos nossos maridos. Né? Você, se você não sabe, mas você é a média das 5 pessoas que você ama. Aí você tem que sondar quem são essas pessoas que você ama. Para que você seja o quê? Acima da média. Tá, mulheres? Então, quero deixar aqui um pouquinho para vocês falarem. Alguém quer falar? Na aula que vem a gente vai trabalhar aqui. Aula 4. Deixa eu botar aqui.
Alguém quer falar alguma coisa sobre essa aula de hoje? Alguém quer tirar algum comentário? Eu acho que as nossas orações da sexta-feira estão fluindo muito bem. Se você não estiver participando, você está perdendo maná. Está sendo assim, ó, pontual. Está sendo cirúrgico, assim, para a gente. A gente precisa, mulheres, participar de tudo. Quando a gente participa de tudo, aí a gente pode dizer assim depois, poxa, eu agora posso dar a minha opinião. Participe de tudo. Tente entrar na vigília. Tente entrar nas orações do dia. Eu sei que às vezes é difícil. Para mim também é. Sábado e domingo, para mim, foi totalmente fora de contexto. Na hora que era a oração, foi na hora que eu estava ministrando na casa da Adriana Lobão, que está aqui. Aí eu desliguei o alarme para não ficar tocando. Aí eu estava ministrando, eu ia ficar doidinha. Eu desliguei, depois eu não liguei. Aí no domingo, eu estava saindo da igreja, ainda estava tirando a beca do couro, o bicho tocou, então eu botei para 3 da tarde, porque era mais tranquilo. Pode falar, Raquel. Opa, Abre teu microfone, eu estou te ouvindo. Agora. tá me ouvindo? Agora? Agora Ui. tô. Então, não, estou aqui mais quietinha, que estou tentando fazer um trabalho aqui, mas só para dizer que eu estou acompanhando vocês aqui, estou um pouquinho atrasada na leitura do livro, mas só compartilhar aí com vocês que desde quarta-feira, né, eu vivi um momento muito bacana na minha vida, lembrei muito aqui do que é feito aqui nessa mentoria, né, eu participei do método CIS, com Paulo Vieira. Começou quarta, foi de quarta até domingo, mais de 60 horas de estudos e muitas coisas assim eu percebi, né, a importância desse projeto, viu, Dani, que você está desenvolvendo com essas mulheres. Assim, no início eu confesso que eu fiquei bem sem muita vontade de participar, aquela sensação de que, por que a gente está se envolvendo? A gente faz isso e de repente a outra pessoa não está nem fazendo. Mas eu aprendi muito a importância de quanto que é válido isso que nós estamos fazendo aqui, de estarmos unidas, lutando e orando por nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos esposos. E aí compartilhar uma coisa que a Dani falou, acho que foi no primeiro encontro, que Deus iria usar a boca dos nossos maridos para nos dar respostas em momentos em que a gente estivesse buscando, né, Dani? Então, eu quero logo mais para frente poder dar esse testemunho. Hoje, eu fiquei muito feliz que eu lembrei muito de você com essas palavras. Hoje, meu esposo me disse uma coisa que eu tenho quase certeza que era algo que eu estava muito confusa e eu compartilhei com ele. Não queria compartilhar, queria decidir tudo sozinha. Mas aí, ao compartilhar com ele, eu tive uma devolutiva tão inesperada e tão bacana que eu lembrei do quanto que esse curso tem sido bom. Eu quero atualizar minhas leituras, que eu estou atrasada, mas quero dizer que tem sido muito bom fazer parte dessa equipe e logo eu quero estar testemunhando, tá bom? Vamos continuar firmes, Amém. meninas, que vai valer a pena. Você lembrou Obrigada, da Dani. primeira frase da primeira aula, em que nossos maridos vão dar muitas respostas, e a gente vai dizer assim, poxa, Jesus, porque ele não sabia de nada. Entende, Jesus? Gente, quando eu vi meu marido cantando ontem, assim, a bondade de Deus lá na frente, eu olhei aquilo ali, eu disse, Jesus, como tu é bom para mim. Porque ele me deu exatamente aquilo que eu pedi. Eu pedi um homem consagrado naquele altar. E quanto tempo eu lutei contra isso? Muito tempo. 7 anos lutando para descer, fazer ele descer do altar. Mas ele tinha tanta certeza do chamado dele que ele não retrocedeu. Porque, por conta das minhas guerras internas, né? E o Senhor me ajudou, me ajustou. Por isso que é muito. Eu vejo como algo assim que é tão forte na minha vida. Eu preciso trabalhar para essas mulheres serem ameaçadas. Eu preciso ter mais gás, mais manivela, mais projetos para as mulheres se engajarem nisso, orarem pelos seus maridos, terem suas famílias reconstruídas. Meu chamado é muito forte, mulheres na área de reconstrução de famílias. É o que eu, quando eu vejo uma família fluindo, reconstruída, isso me deixa assim, meu coração explode de alegria. Não tem preço. Não é uma coisa que não tem como quantificar em valor, não tem, para mim. Quando eu vejo uma mulher dizer assim, olha, Dani, eu reconstruí meu casamento, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, graças a Deus a gente se entendeu, a gente chegou num ponto onde estava havendo atrito, né? E a gente vê assim, olha, a Adriana também deu um testemunho do casamento dela, lá no aniversário dela, o marido fez aquela festa toda,
fez bolo, botou champanhe para estourar, Menina, Guilherme deu até testemunho sobre a Adriana, fiquei assim, eu digo, nossa, 3 mentorias aqui, né, Dri? É, ele, sabe uma coisa que ele falou, Dani? Ele falou assim que esqueceu de falar ele falou assim, não me preparei direito para aquele discurso, mas uma coisa que eu queria falar é que a nossa família tem o ministério como é o nome, gente? Do receber, Hospitalidade. como? Hospitalidade. Hospitalidade. Então, você sabe que meu apartamento tem 100 metros quadrados e a gente já colocou 80 pessoas aqui uma vez. Então, assim, e aí ele lembrou disso, ele falou, Adriana, para mim, assim, é um prazer tão grande, né? Você vê nos olhos dele, né? Ele quis fazer tudo. Gente, Ele fez meu marido sabe cozinhar, ali? então ele fez tudo, tudo. Acho que tinha uns 20 pratos de comida assim. Não, e não era qualquer comida, tá? Era sem glúten, sem lactose. Então, não era um cardápio normal, não. E tudo delicioso, né? Foi. A gente tinha umas 30 pessoas ali, ele fez tudo. Lentilha de Esaú, não foi? Foi. Lentilha de Esaú, do primogênito, que trocou Jacó por Mas Esaú. assim, mas enfim, esse livro, ele deu uma guinada, né, na minha vida. Essa sua mentoria aqui, para mim, nunca é demais. Eu vou fazer umas 1000 e eu sempre vou aprender, porque tem muita coisa, gente, que a gente tem que aprender para ser esposa melhor mesmo, sabe? É profundo, né? É, E eu lembro, ano passado, no aniversário da Adriana, a Adriana só tinha um mural dos sonhos, e ela chorava e dizia, Dani, quando esses sonhos vão acontecer? Quando esses sonhos vão acontecer? E os sonhos estão acontecendo. A graças a gente Deus. não é aquilo muito que a gente projetou, como eu disse para vocês, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E ver a Adriana assim, né, o marido falando dela, não fazendo discurso, fazer uma festa daquele tamanho, cheio de mulher dentro, ele sozinho de homem para fazer tudo. E aí vem a Adriana, né, feliz, alegre, sabia detalhe de cada amiga que estava ali. Então, assim, eu vejo muitas transformações, sabe, Adriana? Muitas na sua vida, nas suas emoções. Muitas nas suas emoções. E aquele sonho de ter uma casa, um carro, uma televisão, um sofá novo, aquilo acontece depois. Busque em primeiro lugar o meu reino, que eu acrescento as demais coisas. E o seu reino, naquilo que você está buscando, é a sua família, a hospitalidade, como o seu marido falou, isso é o reino. O servir, né? O servir o próximo. Então, uma coisa que, quando eu voltei, vou contar aqui rapidamente, né? Assim, um sentimento ruim que eu tive quando eu passei, meninas, 3 anos, não, 2 anos e meio morando na casa da minha sogra. E aí, no processo para voltar pro apartamento, que já era nosso, né? Eu estava com o coração, assim, muito fechado, no sentido, assim, de não queria voltar para o mesmo apartamento, já queria, tipo assim, né, o upgrade, né, tipo, já ir para uma casa que é o meu sonho. Meu filho está aqui falando que foi melhor. Mas aí eu estava com o coração muito assim, fechado, né, muito assim, é, eu estava rancorosa dentro do meu coração, falando para Deus, poxa Deus, mas não foi isso que eu pedi, né, foi aquelas fotos lá, Dani. Mas eu entendi, e foi o que eu fiz. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é receber o povo na minha casa. E aí, lembra? Eu até convidei você e as meninas, né? Sim. Polisul, e comecei a convidar todo mundo. Inclusive, a reunião do discipulado aqui em casa, eu fiz questão, assim, na verdade, existe um convite formal. Falei, todas podem ser aqui em casa, todas. Até me ajuda, porque aí eu não preciso me preocupar com quem deixar o Teodoro, né? Mas eu fiz questão de, assim que a gente voltou para cá, virar essa chave, tipo assim, quebrar ela e esmagar ela. Tipo assim, não, gente, o melhor que eu tenho é estar na minha casa. Não
porta, assim, né? Está na minha casa. E era uma coisa que o Guilherme estava sofrendo demais. Porque não era a casa dele. Ele não tinha poder de decisão ali. Então, era muito sofrimento para ele. Eu nem estava sofrendo tanto, mas para ele era. Então, como que Deus sabe esse lugar assim de humildade? Eu tenho muito que aprender ainda, mas aos pouquinhos Deus tem me ensinado, né? Essa tua palavra, gente, onde foi que eu ouvi você falando sobre foi no Instagram que você falou uma frase sobre o Henrique de eu vejo o amor de Deus por mim. Eu vejo a bondade de Deus por mim quando eu vejo meu marido. E eu vejo isso também. Gente, o meu pai dizia, eu não sei como que o Guilherme aguenta uma mulher com problema de saúde como eu tenho, sabe? Assim, e eu lembrei, quando eu li, eu já falei isso várias vezes para ele, né? Um homem que se dispõe, sabe, a ter paciência, a arrumar as coisas para mim, do jeito que ele faz, entendeu? É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus por mim. E uma vez uma amiga falou assim: eu não entendo por que que ele não reclama disso. Eu não entendo. Ele Eu não também não reclama. entendo. Ele não reclama. Eu encontrei Ele ele na fala igreja assim. sozinho. Cadê a Adriana? Ele disse, eita, hoje ela tá de cama, Dani. Ela não veio hoje, É, não. Ela não tá bem, não. Ele não reclama. não, ele não reclama. Eu reclamo de mim, mas ele não. Ele nunca reclama, ele fala: não, você não tá bem. Eu entendo. Né? E tem muitos que não entendem. E para mim, eu peguei essa palavra hoje de manhã para mim, e eu falei isso para ele. Eu falei: eu vejo a bondade de Deus por mim nas suas ações. Eu falei isso, eu repeti essa frase para ele, porque de fato é isso. Na verdade, meu processo, né, de transformação, ele veio num dia que eu entendi o que que meu marido estava fazendo por mim. Eu não consegui entender. E eu pedi muito perdão a ele, porque eu não conseguia enxergar essa bondade, tipo, profunda, sabe? Eu não conseguia entender. E no dia que Deus abriu meus olhos, eu falei: nossa, eu chorei muito, eu agradeci muito a ele, assim, pela paciência, sabe? Né? Pela paciência, pelo amor mesmo, pelo cuidado dele Amém. comigo. Glória a Deus. Vamos orar? A gente se Vamos. despedir, já são quase 10 horas. Queridas, vamos estar agora com o momento com o Senhor, pedir ao Senhor que nos eleve essa semana, mais uma semana. Eu estou tão feliz, porque na mentoria passada, na terceira semana, as mulheres estavam todas desistindo, me entregando as bagagens dela de volta. Nessa, não. Tá leve. Até para mim. Não sei, até eu estou diferente também. Eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça, comigo. Eu acho que eu me voltei totalmente aqui para casa, então eu estou vivendo muitas coisas que meu marido está me ensinando. Então, isso me fortaleceu de orar mais por ele, de me entregar mais nessa oração, sabe? Glória a Deus por isso. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse tempo aqui com as meninas, Senhor. Glória ao teu nome, Pai, por cada palavra que foi aqui derramada no altar do Senhor. Obrigada pelo testemunho da Raquel, da Adriana. Pai, forma o testemunho dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa oração alcance o teu trono de graça. Nós temos orado ao Senhor pelos nossos maridos, nós temos nos empenhado. Olha para nós, Jesus. Tem misericórdia, tem compaixão de nós, para que assim nós não desistamos, mas que continuemos a orar com fervor no teu trono de graça. E eu já falava, Pai, que a produtividade, ela não tem nada a ver com a quantidade do que a gente faz. A produtividade tem a ver com a qualidade das orações que a gente empenha. Às vezes podemos orar 5 minutos, mas naqueles 5 minutos nós derramávamos nosso coração de uma maneira tão profunda que vai produzir algo diferente, Senhor. Vai produzir o exalado bom perfume de Cristo na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço porque essas mulheres estão aqui unidas comigo em oração. Eu tenho orado pelo meu marido novamente. Eu tenho dito para ele abertamente que hoje eu orei pela essa área na vida dele. Ele se sente bem, ele se sente fortalecido. Pai, em nome de Jesus,
Fortalece ainda mais os nossos maridos. Fortalece de graça, de sabedoria, de entendimento, de direção, de discernimento, de poder, de autoridade no nome de Jesus, porque eles podem atuar na autoridade no nome de Jesus. Mas eles serem cheios do teu Espírito, Pai. Que pela boca deles saia o perfeito louvor. Que mulheres não saiam daqui quebradas. Tem muitas mulheres saindo daqui nas reuniões quebradas, destruídas, mas que elas saiam daqui ainda mais dispostas a orarem para chegarem no testemunho. Pai, em nome de Jesus, segura na mão delas, e todas elas essa noite, que elas tenham algo especial com o Senhor quando elas orarem essa noite. Porque só o Senhor que pode tirar os fardos. Eu não consigo, Pai. Eu sou pequeno. Eu vou voltar para o pó. Eu não consigo tirar fardo de ninguém. A minha única missão aqui é ser instrumento teu, para que a tua luz brilhe na minha vida e eu assim fale pela minha boca o que aconteceu. É só isso, Pai. O resto é tua obra. O resto é teu, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor ajude cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebe aí, que foi forte. Amém. Foi forte, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma. Ele sempre bate mão comigo. Jesus gosta de mim porque eu sou autêntica. Ele ri muito comigo. Ele gosta de dar risada comigo. Meninas, então até segunda. Segunda temos aula, amanhã temos oração e sexta-feira vigília. Não falta, que na vigília é o momento que você abrir seu coração do que passou da semana, orar por aquilo ali, pontual. Gente, essa mentoria, eu vejo que ela vai crescer muito. Já vi até as mães chegando já, e eu digo, Jesus, eu não sou capaz. Deus amado. Se botar na brecha com muita gente, eu fui perguntar logo para minha mentora, né? Será que eu faço uma mentoria para mulheres casadas, assim, para elas saírem desse lugar de divórcio? Tudo? Gente, você está no caminho certo. Tem de divórcio acontecendo em mulheres cristãs, eu digo, Jesus. Ainda tem um Lamparinas Acesas que a gente vai trazer para o Brasil, mas o Lamparinas Acesas é terapêutico com espiritual. Lá é forte. Lá o negócio está bagunçando comigo. Lá o negócio está bagunçando. Lá é forte, forte. Mas ainda a gente está esperando a estrutura do que Deus vai dar lá, para a gente abrir aqui no Brasil. E o programa de treinamento de mulheres do alto, que vai vir ano que vem aí. Eu quero tentar alinhar tudinho num lugar só. Estou pedindo para Deus alinhar tudo num programa só, porque fica mais fácil para mim de fluir também, de não ter pessoas separadas, de ter o mesmo público trabalhando, de eu ver as mulheres evoluírem, saírem de um lugar para o outro. Eu gosto de ver as mulheres evoluindo. Né? E eu estou pedindo a Deus essa direção para ele juntar tudo num combo só. Vai dar certo, em nome de Jesus. Porque às vezes são públicos diferentes, né? As mulheres na Europa precisam de algo maior para lá. Elas não sabem nem, elas não têm nem esse negócio com oração, profecia. A gente tem que ensinar tudo. Tudo do beabá. Muitas estão assim, gente, é difícil, na Europa é difícil. É um celeiro assim que tu tem que abrir com a enxada mesmo. Abre com a enxada lá, e vai cavando terra, para jogar semente. Lá é difícil. Não tem debulhadeira, não. Aqui no Brasil a gente tem debulhadeira, né? A gente abre a terra, vai jogando a semente com debulhadeira. Lá não. Lá tu abre com a enxada e o inimigo ainda fica rindo da tua cara. Lá o negócio é forte. Mas Jesus vai mudar aquele contexto. Em nome de Jesus, vai tornar aquele povo mais alegre. Beijo, amo vocês. Deixa eu tirar aqui. Até a próxima. Desculpa o horário. Gente, eu estou tão